Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria, irmãos e irmãs, podermos nos encontrar no programa Oração Pai das Misericórdias. Hoje é dia 5 de junho de 2021, sábado. Hoje a igreja celebra a memória do bispo e mártir São Bonifácio. São Bonifácio nasceu na Inglaterra no ano 673, portanto no 7º século. Ele foi monge e grande missionário dos povos germânicos. Adaptou a liturgia conforme as necessidades locais e promoveu também a reforma da igreja na França. Tinha grande espírito evangelizador, sem descuidar-se de sua condição de monge. Aos 81 anos, entregou seus encargos aos seus colaboradores e partiu para a Frísia, com a finalidade de pregar aos pagãos. Mas, infelizmente, eles o atacaram e o mataram. Porém, São Bonifácio é reconhecido como o grande apóstolo da Alemanha. Supliquemos, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, supliquemos a intercessão de São Bonifácio, para que também nós possamos nos comprometer com a ação evangelizadora da Igreja e assim anunciar a boa nova de Jesus onde quer que nós estejamos. Que bom que nós podemos também nesse programa meditar a palavra de Deus. E por isso eu convido você a meditar comigo o Evangelho deste dia, deste sábado. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 44. Marcos, capítulo 12, versículo 38 ao versículo 44. Naquele tempo, dizia Jesus no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, em seus ensinamentos a respeito das coisas de Deus, a respeito do reino de Deus, Jesus também denunciou o pecado da hipocrisia. A hipocrisia que, por exemplo, dos doutores da lei. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus dizia à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Por quê? Porque eles tinham práticas religiosas, mas somente para receber das pessoas elogio, somente para a própria vaidade. Hipocrisia. Não se comprometiam com aquilo que eles ensinavam a respeito da palavra de Deus.
não se comprometiam com os mandamentos de Deus. Eles falavam, mas não faziam. Eles ensinavam, mas não praticavam. Isso é hipocrisia. É o que Jesus denuncia no Evangelho de hoje. E o pior é que eles eram líderes religiosos do povo de Israel, do povo judeu, eram doutores da lei. Eram pessoas que estudavam a palavra de Deus, pessoas que estudavam as Sagradas Escrituras para poder depois ensinar o povo a viver segundo a palavra de Deus, a viver suas vidas comprometidas com as Sagradas Escrituras, com a lei de Moisés. Mas eram hipócritas e, portanto, infelizmente, por mais sábios que eles eram, por mais estudiosos, inteligentes em relação às Sagradas Escrituras que eles eram hipócritas. E é por isso que muitas pessoas em Israel já não davam tanta importância a essas autoridades religiosas. Não davam tanta importância. Jesus, como o Filho de Deus Salvador, a sabedoria de Deus encarnada, ele já não se deixava seduzir pelo mal da hipocrisia. Jesus não era hipócrita, muito pelo contrário. As pessoas o seguiam com prazer, as pessoas o escutavam com prazer, as pessoas acolhiam seus ensinamentos com prazer. Por quê? Porque ele vivia o que ele ensinava. É claro, irmãos e irmãs, que nem sempre nós somos capazes de viver com toda a perfeição e coerência os ensinamentos da fé cristã. Mas nós não podemos nos deixar escravizar pelo mal da hipocrisia. Quem é pai, quem é mãe, se vive com hipocrisia a sua fé cristã, se vive com hipocrisia o seu compromisso com a vida da igreja, os seus filhos também não vão acreditar. Quem é um padre, quem é um bispo, quem é um catequista e assim por diante, se vive com hipocrisia a fé cristã, se não procura com humildade se converter para viver com mais coerência os mandamentos de Deus, essas pessoas que ensinam a palavra de Deus, nós que ensinamos a palavra de Deus, não vamos convencer para Deus quem quer que seja. É por isso que nós, no dia de hoje, contamos com a intercessão do mártir São Bonifácio, que ele interceda por nós, porque ele viveu o seu martírio por causa de sua coerência de fé. Não sendo um hipócrita, ele derramou o seu sangue para que outras pessoas pudessem ser alimentadas pelo testemunho da fé, pela palavra de Deus. Irmãos e irmãs, renunciando à hipocrisia, que Deus nos dê a graça de uma vida coerente, perseverar na prática da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, de modo que um dia possamos chegar à glória dos santos e santas de Deus. Onde está São Bonifácio? É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas nos apresentam e, sobretudo, abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo para que este sacramental possa nos ajudar a viver o compromisso batismal. E sobre todos vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.